Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, quero estar saudando a todos os irmãos nesta noite com a bendita paz do Senhor. Amém. Dá para ouvir direitinho se está chegando bem ali. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos dar início a este grande culto, culto de Santa Ceia, culto memorial. É muita alegria, mais uma vez, poder estarmos juntos aqui na casa do Senhor, falando do seu favor, falando da sua bondade, das suas maravilhas. É muito bom sentir o seu calor nesta casa, porque sabemos que ele sempre esteve neste lugar, mas quando estamos juntos, o calor dele parece mais forte, não é? Parece mais forte. E sem mais delongas, peço que aquele que puder se colocar de pé, se coloque de pé. E vamos unir a fé nessa noite. Segura a mão de alguém que está ao seu lado. Segura a mão de alguém que está ao seu lado. Glória a Deus, aleluia. Segura a mão de fé. Segura a mão de fé. É um culto memorial. É um culto de ceia. De lembrarmos ao Senhor, de lembrarmos o que Ele é, o que Ele fez. De lembrarmos a sua missão que Ele fez para nós. É um culto memorial. É um culto memorial. E certa vez Jesus indo para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, mas vocês, que dizem ser o Filho do Homem? Que dizem ser o Filho do Homem? Vocês mesmos, no coração de vocês, aonde estiverem caminhando, andando, deitando e levantando, o que dizem ser o Filho do Homem? E Simão Pedro, recebendo a revelação da parte do Senhor, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado de Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E às vezes nós vamos na casa do Senhor sem exatamente saber o que vamos fazer. Às vezes uma curiosidade, às vezes um pensamento forte, às vezes estou acostumado. Mas a Bíblia traz uma outra revelação, contrária a essas opiniões, às vezes a esses pensamentos. Se eu e você estamos aqui hoje, foi o próprio Pai que nos revelaram, foi o próprio Pai que nos revelou estarmos nesse
Talvez você viu que sentiu uma batalha naquela hora quando se aproximava o horário de ir à casa do Senhor. Mas porque recebeste a revelação do Pai, você foi contra aquela oposição e disseste: não, custa que custar, estarei na casa do Senhor hoje. Isso quer dizer que há uma revelação dentro de ti, há uma revelação do Pai. Assim como Jesus falou a Pedro: Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou isso, não. Não foi a vontade da carne, não foi a força do sangue, não foi nada disso. Foi o próprio Pai que está sentado no mais alto e sublime trono que te revelou. Existe uma revelação dentro de ti. E esta revelação que te manda orar. Esta revelação que te manda interceder. Esta revelação que diz: filha, hoje você não falou comigo, eu preciso falar contigo. Esta revelação que diz: meu filho, vai ler um pouquinho a sua palavra. Veja só, a Bíblia está pegando poeira. Pegue um pouco ela e medite nela, limpe ela. Esta revelação que queima o seu coração para com as coisas de Deus. Esta revelação que te fortalece, que serve como escudo na sua frente. Esta revelação que te enche de convicção que você não é mais uma pessoa das trevas, não. Agora você anda na luz. Agora você veio para a luz. Esta revelação que te mostra a realidade futura, que te mostra após a nossa partida neste mundo, teremos um lugar que as lágrimas certamente serão enxugadas completamente. É o poder desta revelação. E a mesma revelação está nesta casa, nesta noite, para nos acompanhar nos atos que serão feitos neste lugar, para nos acompanhar nos louvores, orações, súplicas, para nos acompanhar na ministração, a captarmos a mensagem, a ouvirmos, a compreendê-la. É a mesma revelação que fará com que a palavra permaneça no nosso coração, porque a palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor é luz, a palavra do Senhor é cura, a palavra do Senhor é transformação. E esta palavra já está disponível neste lugar. Você pode começar a orar agora, pode começar a falar com o teu Pai. Glorificamos, Pai, nesta noite, porque sabemos, Pai, que a tua presença está neste lugar. Pai, te louvamos porque, Senhor, o Senhor marcou. E antes, Pai, que nós soubéssemos que hoje seria, meu Deus, este culto maravilhoso de Santa Ceia, você já tinha marcado e carimbado nossas agendas. Nosso Senhor, Espírito Santo, venha ter toda a liberdade neste casa, venha manifestar, meu Deus, a sua presença, venha exalar o teu perfume sobre este lugar, sobre esta casa, Senhor Espírito Santo. Venha, Senhor Deus, ó Pai, passear e encher este altar. Venha, Senhor Deus, ó Pai, encher cada cinta da minha direita, Pai, as minhas quedas, meu Pai, que seja completamente repleto, meu Deus, da sua presença. Vem encher este lugar, Senhor. Enche este lugar, Senhor. Enche este lugar, Senhor. Venha conosco, que seja alegria e libertação de nos movermos neste lugar. Pedir àqueles, Pai, que vieram cansados, que vieram enfermos, Pai, apresentamos em suas mãos. Aqueles que vieram fracos, apresentamos em suas mãos, meu Deus. Aqueles que vieram, Pai, enfermos, preocupados, Pai, entregamos em suas mãos. Porque diante de Ti que vem a palavra que diz: acreditar, Deus, e saber que eu sou o Senhor, que eu sou exaltado entre todas as nações. Sim, Senhor, em suas mãos, é na sua presença, no seu altar, Senhor Deus. Permaneça conosco, fique conosco, te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém. E graças a Deus. Dou por seu assento em nome de Jesus Cristo. Culto de Santa Ceia, culto memorial. É muita alegria mais uma vez de poder receber esta oportunidade. E sem mais delongas, queremos estar convidando aqui na frente o grupo AGA, departamento AGA,
para que a gente esteja apresentando e dali estaremos prosseguindo com o nosso. Mulheres Ágape. Conjunto de mulheres Ágape, cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão, e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo traidor recebe assim, eu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou a dor. Aquele partido estava todo meu ser, partido por mim, pelo teu viver, o vinho, o amor, o sangue, o perdão. Partido por mim, pelo meu viver, o Filho, o amor, o sangue, o perdão, esse é o meu olhar, a minha salvação. Um vinho cantou, depois de cear, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver, o vinho, o amor, o sangue, o perdão. Esse é o meu olhar, minha salvação. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver, o vinho, o amor, o sangue, o perdão. Esse é o meu olhar, a minha salvação. Ele vinha o meu Jesus pensando em mim. Agradecendo a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor. E agora estaremos também ministério. Glória a Deus, aleluia. A
Paz do Senhor Jesus, igreja. A palavra do Senhor, irmãos, o profeta nos mostra em uma visão que ele teve 4 animais. Um animal, ele tinha o rosto de boi. No outro animal, o rosto de águia. E o outro animal mostrava um leão. E tinha um outro animal que o profeta teve essa visão. E a palavra de Deus fala que Jesus Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. O leão, para nós aqui, olhando para os seres viventes, os animais, ele é o rei da selva. E Jesus é o nosso rei. Ele é o leão da tribo de Judá. O mundo vai tremer quando Jesus voltar, quando ele vier. Hoje, as pessoas negam Jesus. Mas amanhã todos vão tremer diante dele. Ele está fugindo hoje. A igreja está obedecendo, levando o evangelho, a palavra do Senhor. Muitos escutam, muitos acreditam, muitos não acreditam. Querendo ou não, esse leão da tribo de Judá vai voltar. Esse leão está fugindo hoje. Está fugindo, te convidando, chamando você à adoração, ao louvor. Amém? Nós vamos agora adorar muito o Senhor. Abra o seu coração. Se adentra no nome do Senhor nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que a terra
diante da majestade de Jesus. Eu te louvo, que apareça, eu me constranja com a sua glória, e todo o seu mundo, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e eu reconheça. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tenho valor por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, invisível, amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, invisível, amor de Deus. Mas seu amor mudou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas seu amor por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, invisível, amor de Deus. Oh, e deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, invisível, amor de Deus.
escalar as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso entrar, me recebo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus! Vamos fazer uma palma de adoração ao nosso amado Jesus. Comece a falar com Ele, noite de Santa Ceia. Peça perdão aí pelos seus pecados. Estamos lembrando que Ele fez naquela cruz por mim, por você. Rasgue o seu coração nesta noite, o seu peito diante da presença do Senhor. Comece a falar com o Espírito Santo de Deus. Não disperse, igreja. Eleve a sua melhor adoração a Ele. Não importa quem está do seu lado. Comece a falar com o Espírito Santo de Deus. Dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Vim trazer a minha melhor adoração, Pai. Obrigada porque o Senhor pagou um preço pela minha vida e hoje eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Comece a falar com Ele. Se manifesta a glória de Deus. Os céus se manifestam a glória de Deus. E se alegram com a presença do grande Rei. Vamos separar isso. Os céus se manifestam a glória de Deus. E se alegram com a presença do nosso Rei. Se rasga pra Ele. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na
ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, vasco, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver de rei. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe esconder. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. É você, Deus, diga pra ele, é você, Deus. Quem já pisou no santo, Senhor, não sabe viver, Senhor, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Clame pela glória do Senhor, aleluia. Glória. Clame pela glória dele, diga glória, glória. Diga que ele é santo, aleluia, glória a Jesus, glória, muita glória, diga somente a tua glória, Espírito Santo. Glória, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, ama pela glória, a glória de Deus. Você pode declarar isso, igreja? Cante no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Estiver, Senhor, onde estiver, clamamos pela glória, clamar pela glória, a glória de Deus. Mais uma vez, igreja. Quem já pisou no santo dos santos
sabes que vê, onde estiveres, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia, glória. Deus seja louvado. Aleluia. Queremos estar convidando o pastor Ronaldo para trazer uma palavra de oferta. Jesus. Aleluia. Amém, amada igreja? Amém para todos na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar falando aqui sobre fidelidade, generosidade e glorificação. O reino de Deus requer essas três coisas. Quando nós éramos no mundo, ou quando nós professávamos uma fé lá fora, seja ela qual for, mas como nós vimos aí os romeiros, né, todos esses que vão, todos os que tenham, confiem e creem, têm alguma crença em algum tipo de Deus ou de credo, né? Essas pessoas, elas fazem oferendas, elas fazem ofertas, elas levam ofertas, seja material, seja em donativos, dinheiro, sempre estão fazendo ofertas, sejam igual um tio que faleceu lá em Vazante, ele todo ano ele fazia almoços nos fins de semana para os romeiros que iam para a festa da Lapa. E fazia panelão, cada panelão de comida. É uma oferenda, é uma oferta que a pessoa faz. Naquela crença dele, naquele Deus dele, seja uma deusa, seja um Deus. Mas na casa de Deus, os servos de Deus, os cristãos, chamados para louvor da sua glória, conforme Efésios 1 fala. Então nós temos que entender que Deus só chama pessoas fiéis. Ele só chama pessoas fiéis. Diz que o homem fiel, Provérbios 28, 20, o homem fiel, ele será coberto de bênçãos. Salomão já dizia isso. Provérbios 28, 20. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Ou aquele infiel, ele vai ter a sua disciplina de Deus, o que não é fiel. Já no Evangelho de Mateus, capítulo 25, 21, o Senhor Jesus vem dizendo sobre o seu sermão, sermão do monte, ali explicando. Ele fala sobre o rebanho que vai ser separado. Os rebanhos fiéis à direita, os infiéis à esquerda. Dizendo: e o Senhor lhes disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre
pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então quer dizer que os fiéis vão entrar no gozo do Senhor e os infiéis não. Mesmo sendo pouco, ele foi fiel no pouco. Sobre o muito eu vou te colocar. Além disso, 1 Coríntios, Paulo fala lá no capítulo 4, verso 2, que Deus requer dos seus dispenseiros, ou dos seus garçons, dos seus serviçais, dos seus servos, ele requer que cada um se ache fiel na sua casa, no seu cotidiano, na sua presença. Generosidade. Quando a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9, nós já lemos muito isso aqui. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. Se está semeando pouco, você está com pão durais, vai semear. Então, a sua semente, o que você semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Verso 7. Eu li o verso 6 do 9, 2 Coríntios. Verso 7. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza. Não com tristeza. Ou por necessidade. Não, eu vou semear aqui porque eu preciso que Deus me dê, né? Eu preciso de portas abertas, eu preciso que Deus tenha misericórdia. Então, eu vou semear. Aí é por necessidade. Não, aí Deus não recebe. Nem por tristeza, nem por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria, com generosidade, com amor, com confiança. Verso 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós, toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundância em toda obra, em toda boa obra. Então, tudo que você for fazer, você vai ser próspero, vai ser abundante. Em tudo que você fizer, porque você foi generoso. Você foi generoso com a obra. Você foi fiel com a obra. Né? E a palavra de Deus continua dizendo, em Efésios 1:12, que tudo é para louvor de sua glória. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Você espera em Cristo? Nós esperamos em Cristo. Então é para louvor da sua glória. Tudo que nós fazemos, toda a nossa ação, nossa atitude, o nosso proceder na casa, e como servos, como testemunhos de cristão que temos que dar, é tudo para glorificar o nome do Senhor. Olha, aquele homem que passa, aquela mulher que passa, aquela jovem que eu vejo todos os dias passando pela minha rua, aquela jovem, ela é uma serva de Deus. Ela não é outra pessoa senão um servo de Deus. Eu vou convidar ela qualquer dia desse para vir aqui em casa. Porque é um servo, uma serva de Deus. Por quê? Ela glorifica o nome do Senhor no corpo dela, nas ações dela. Então, o que é a palavra? Que nós possamos ser fiel ao Senhor, ser fiel na obra dele. Porque quando somos fiéis no pouco, que é apenas as nossas
pequenas ofertas que nós damos ao Senhor, na casa do Senhor, mas elas são somadas. São somadas. E Deus faz multiplicar para que a obra de Deus possa continuar. Por quê? Porque nós amamos a obra de Deus. Nós amamos a palavra de Deus. Nós a valorizamos. E queremos caminhar consoante esta palavra. Com fidelidade, com generosidade, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Eu agradeço a fidelidade em nome de Jesus. Glória silêncio está. Toda hora espero te perante a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Conseguindo arrumar meu corpo, coroa conquista. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Conseguimos, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia! Glória a Deus! A igreja esteja abençoando as sementes. Pai, te damos graças mais uma vez nesta noite, que os apresentamos em suas mãos os sacrifícios, toda a semente, aquela coisa vai apresentada, neste caso final, Senhor. Pai, nós cremos e acreditamos que a sua palavra é viva, a sua palavra vai ter fiel, Senhor Espírito Santo, para cumprir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor me prometeu. Pai, muito obrigado nesta hora. Abençoa, repreenda todo mal, e prospere, Senhor Deus, o Pai, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Mais uma vez, estaremos caminhando aqui no início da noite. E aquele que pode se coloque de pé mais uma vez para estar abençoando eles. Deus abençoe. Pai, estamos em sua presença nesta hora, neste momento. Deus de poder até o céu, Senhor, já colocou a palavra no seu coração. Deus, rogamos que são muitos e como sempre tem usado. Nós também que somos para o auditório, os ouvintes, que venhamos não apenas ouvir, mas também, ó Pai, entender e compreender. Esta palavra, ó Pai, venha achar espaço, lugar. Esta palavra prospera os nossos corações, nas nossas vidas, em nome do nosso Senhor Jesus. Obrigado. Glorificado, exaltado pelo Senhor. Glória a Deus. O irmão pode se acertar um pouco. Irmãos, você está com a glória de Deus aí na sua vida? Ou você está perdendo a glória de Deus? A palavra de Deus mostra
ali no livro ali no Pentateuco, 5 pecados que fez o povo ali perder a glória de Deus na sua vida. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, lá fala de 5 coisas, 5 pecados que fez um povo ali perder a glória de Deus. Não só a glória, mas também a vida. Aqui, o primeiro pecado que aconteceu ali foi a cobiça. Segundo, a idolatria, depois a imoralidade, depois Deus aprova e depois a murmuração. Esses 5 pecados ali, o apóstolo Paulo vem mostrando aqui, para o ensinamento da igreja de Corinto, para poder aquele povo não perder a glória de Deus na sua vida. Amém? Então, o Pentateuco, a palavra de Deus ali dentro da saída do povo de Deus ali do Egito, Deus ele vem querendo mostrar a glória dele para aquele povo. E só que aquele povo ali, muitas vezes eles tinham um coração ingratos. Uma delas é essa parte aqui, Deus dando o seu alimento, Deus alimentando aquele povo. Imagina você comer o maná do céu e desejar coisa da terra. A palavra fala assim que nós temos que buscar não as coisas terrenas, mas as do céu. Lá na carta de Tiago fala, pensais nas coisas de cima. E eles cobiçando as coisas terrenas. Imagina o sabor que era a comida do céu, né? Que delícia, né? E eles não foram gratos, eles cobiçaram as cebolas, os alhos, né? Além do Egito. E Deus começou a irar com eles. E aí, Moisés teve que interceder, se colocar na posição aí e falar: não, Senhor, esse povo é do Senhor. Se o Senhor tiver de castigar, castiga, mas não castiga esse povo. Né? Então foi um pecado que eles cometeram ali. O outro, a idolatria. Enquanto Moisés estava fazendo ali a obra de Deus, ali no monte, o povo ali se rebelou lá embaixo, se desviou da presença de Deus, fizeram bezerro de ouro. E Deus falou para Moisés: desce lá que o teu povo está se corrompendo. Vendo o milagre de Deus, vendo a glória de Deus, o povo se corrompendo ainda. Aí eles colocam então, vem com a imoralidade, depois vem colocar Deus à prova. Olha, lá no Egito a gente tem carne, quem vai dar comida para nós? Quem vai dar carne para nós aqui? Deus começou a se virar com eles também, mas teve que colocar ali na posição. Aí, Deus mandou carne para ele, mas ele falou assim: você vai comer um mês inteiro carne, até sair pelos narizes, carne. Ele mandou codorna para eles. Aí depois, aquele povo começou a murmurar, a murmuração. Quando o pecado chega, nós não podemos aceitar, porque isso afasta a glória de Deus na nossa vida, afasta a glória de Deus na nossa casa. E se nós aceitarmos essas coisas, o inimigo aproveita. Hoje é diferente. Muitas pessoas estão sofrendo porque estão se afastando da glória de Deus. Eles não estão buscando a glória de Deus. Eles estão buscando mais as coisas terrenas, mais as coisas do mundo, do que a glória de Deus. Né? Então, o Pentateuco ele mostra a trajetória de Israel até eles tomarem posse, chegar perto de tomar posse, porque termina ali com a morte de Moisés no monte, depois que Josué acaba de entrar na terra, acaba e toma posse. E foi milhões de pessoas que saíram do Egito para tomar posse da terra. Quem entrou lá?
daquela turma. Nem Moisés pisou lá naquela terra. Por quê? Porque Moisés também falhou com Deus. Ele bateu numa rocha lá, que aquela rocha, segundo a palavra do Novo Testamento, diz que era Cristo. E ele bateu nela com raiva. E ele então cometeu uma falha com Deus ali. E a Bíblia diz que Moisés foi o mais manso da terra. Então nós temos que vigiar para que a glória de Deus não se afaste de nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero estar lendo um texto da palavra do Senhor, lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21. Nós estávamos também um pouco à frente. Bom, mas chamou ao menino e cavou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro, de seu marido. Isso. E disse mais: que Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém? Então eu quero estar comentando aqui, irmãos, um pouco a respeito da necessidade de ter a glória de Deus na nossa vida. Irmão, se não fosse pela misericórdia de Deus, a palavra fala assim que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Mas aqui, quando a Bíblia está falando ali sobre o que acabou, é o nome do menino, é o neto de Eli. Eli estava conivente com os erros dos filhos. Os filhos estavam sendo desonestos com o povo. E ali, por causa do pecado daquele povo, Deus, então, para corrigir o povo, então permitiu que a arca fosse levada. A arca foi levada. E a nora de Eli estava grávida. E naquele momento em que o mensageiro veio trazer uma notícia para Eli, que os filhos de Eli tinham morrido, naquela hora lá, ela entrou em trabalho de parto e deu à luz um menino. E por causa da dor que ela passou, ela pôs o nome do menino e acabou. E que não se acabe, irmãos, a glória de Deus na sua vida. Não deixe que a glória de Deus acabe na sua vida. Ela colocou ali porque a glória de Deus se afastou do povo, da nação de Israel, por causa das falhas, dos pecados que aquele povo estava cometendo. Só que quando eles levaram na guerra, morreu muita gente ali, por causa de quê? Porque a glória de Deus se afastou daquele lugar, por causa do pecado. A nossa casa, irmãos, precisa estar sendo colocada em observação. O que está errado dentro da minha casa para que eu possa consertar, para que a glória de Deus não se afaste? Eu preciso olhar para dentro, para o mais íntimo da nossa casa, no mais profundo da nossa casa. O que está acontecendo aqui? Por que eu não estou querendo ir na igreja? Os garradeiros. Por que eu tenho o coração endurecido na hora de ofertar? Por que eu tenho o coração endurecido na hora de entregar o dízimo? Será que a glória de Deus está se afastando ali? Então nós temos que olhar para dentro da nossa casa. Eli, ele viu os erros dos meninos, mas ele não corrigiu os meninos. Ele foi conivente com os erros dele. E quando chegou a notícia, que Eli ficou sabendo, eu estava com 89 anos. 89 ou 99. E ali Eli estava sentado em uma cadeira. E ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Morreu todo mundo ali. E a menina lá ganhou o neném e falou, e acabou. A glória de Deus se foi. Não deixa a glória de Deus afastar da sua casa. Não deixa. Irmãos, o que nos impede
ver a glória de Deus. Ó, o que nos impede de ver a glória de Deus? Primeiro, pecado escondido. Josué 17, 19 e 20. Lá fala de um pecado que estava escondido. Um pecado escondido de Acã. Ele escondeu ali um pecado onde ele tinha sido orientado para que não pegasse despojos nenhum dali daquela região onde eles guerrearam. E Acã pegou e levou para sua casa. Levou uma capa que ele achou linda, bonita, mas não era para pegar nada. A ordem era para deixar tudo lá. Aí o que acontece? O pecado no meio de Israel. Acã levou ali, ó, Josué capítulo 7, versículo 19 e 20. Então Acã pegou e Josué então foi para a guerra na sua autoconfiança. Deus é comigo, eu vou guerrear e aquela guerra vai ser nossa, nós vamos vencer. Só que quando Josué envia os soldados à guerra, eles são derrotados. E Josué preocupou, foi buscar a Deus. E Deus falou: tem pecado escondido. Tem pecado escondido. Ou então disse Josué a Acã: filho meu, tá, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faz confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultar, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Então a glória de Deus, irmãos, se afastou da família, não só da família naquele momento, mas se afastou de Israel, onde Israel perdeu a guerra. E se a glória de Deus afastar da nossa casa, irmãos, tudo caminha por água abaixo. Tudo abre porta para que o inimigo entre e comece a fazer proezas dentro da nossa casa. Nós temos que evitar que a glória de Deus se afaste de nós. Então Acã fez aquilo ali. Ele pegou coisa e escondeu. Então, a nossa casa, a Bíblia nos chama de sacerdotes, nação santa, escolhida de Deus, menina dos olhos de Deus. E nós precisamos, então, manter a nossa casa em santidade. Nós não podemos aceitar o anátema dentro da nossa casa. Nós não podemos aceitar nada que possa abrir um ponto de luz para que o inimigo entre e derrota a nossa casa. Nós temos que tirar os pontos de luz de Satanás nesse tempo, para que ele não possa, para que ele não entre e a nossa casa seja próspera. Ali existia um ponto onde Deus corrigiu Israel e aquele povo ali foi morto. Lá naquela época ali, ó, quando uma pessoa cometia uma falha, errava, se o marido errasse, a família toda era enterrada, era morta. Por que Deus matava marido, mulher e filhos? Porque se ele matasse o marido e a mulher, os filhos iam crescer revoltados, iam trazer problemas depois. Eles cortavam mal para a lei, então isso era a lei. Como a Bíblia fala que a letra mata, o Espírito vivifica. Hoje nós somos vivificados pelo Espírito. Você pegou, a palavra fala assim, ó, existe um advogado que está desde Deus, intercede por vós, se arrepende, peça perdão e ele perdoará os vossos pecados. Imagine se fosse igual lá, pegou, já morreu. A misericórdia do Senhor é a causa de não ser consumido. Nós vivemos porque Deus é bom. Se Deus é bom, Ele fez uma nova aliança. Glória a Deus. Hoje nós podemos glorificar o nome do Senhor em altas vozes aqui. Então, irmãos, no versículo 1, em Jonas 1:3, Jonas também cometeu o mesmo erro. E ele teve um momento lá que ele perdeu a glória de Deus. Tanto que ele sofreu muito. Ele passou pelo vale da sombra da morte, dentro das entranhas dos peixes.
ele morre. Por quê? Porque Deus deu uma ordem para Jonas. E aí Jonas foi para Tarsis. Aí comprou lá uma passagem. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ele estava fugindo totalmente. Agora, se Deus tem propósito na sua vida, não adianta você ir para Tarsis. Deus vai te trazer de volta de qualquer maneira. Ele vai te arrancar das entranhas do inferno, mas Ele vai te trazer de volta. Se Deus tem propósito na sua vida, Ele vai te trazer. Ele vai te arrancar de lá. Mas não fuja de Deus, porque senão você sofre. É muito legal a gente entrar na perfeita vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, do que eu ficar vivendo na periferia e sofrendo. Se Deus me chama, eu vou fazer o que Deus me chamou, para que Ele possa estar me abençoando e a minha vida ser próspera. Jonas lá, mas Deus tem propósito. Era o profeta que Ele escolheu para levar a palavra para Nínive. Deus pegou Jonas de jeito. Não deixa Deus pegar você de jeito, porque senão você sofre, né? Se Deus nos pegar de jeito, Ele sofre. Eu tive um sonho aí que eu falei com o rapaz assim, uma hora eu vou te pegar, mas era um sonho que eu tive. Mas é como se Deus estivesse falando comigo, uma hora eu te pego. Eu pensei, opa, peraí, não vê esse negócio aí, né? Porque quando Deus pega para corrigir, irmão, a estrutura humana tem que aguentar. Se Deus estiver te corrigindo e você sair da presença dele, sair, se desviar, você não terá desculpa depois, quando Jesus requerer de você, que você não suportou. Porque a palavra de Deus fala assim, que Deus não dá prova a ninguém além da sua força. Qual esforço para poder você vencer? Aleluia. Então Deus, Ele sabe de todo mundo, Ele conhece cada um de nós. Nós vamos sofrer nessa terra? Vai. Deus falou assim, no mundo tereis aflições. Não é porque você é perfeito, que você faz a vontade perfeita de Deus, tudo, que você não vai passar por aflições. Jó, por exemplo, é um homem perfeito, olhando assim, porque até o próprio Deus deu o testemunho dele, ele passou por um diferente muito grande, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu tudo. Mas ele não se desviou da presença de Deus. A glória do Senhor não se afastou de Jó. Não deixa a glória se afastar de você. Amém? Então, o que nos impede de ver a glória de Deus? Fala assim comigo, o pecado. Pecado. Mas, vem cá, o pecado é uma coisa só? Existem vários. Existem muitas classificações de pecado, só que pecado é pecado. Sempre é pecado. Existe o adultério, existe a desonestidade, existe a infidelidade. Isso tudo é pecado. A não observância da lei do Senhor é pecado, chamado de iniquidade. Então nós não podemos deixar a glória de Deus se afastar de nós. Vamos ficar firmes. A falta de buscar a Deus, a falta de adoração a Deus, a glória se afastou do templo. Então, irmãos, vamos estar buscando a Deus, que é o caminho. Né? Se nós deixarmos de buscar a Deus, a Bíblia fala assim, o próprio Deus falando, buscar-me-eis e me achareis. Clamo a mim, responder-te-ei. Vinde a mim e encontrarei descanso. Amém. Né? Então nós não podemos, irmãos, facilitar. O meu inimigo, a palavra de Deus fala, que ele está ao nosso derredor. Mas nós temos alegria porque o Senhor está ao nosso redor.
O Senhor está pertinho de mim. Aperta a mão, Senhor, e fala: o Senhor está bem aqui. Então Ele te protege, Ele te livra, Ele te guarda, Ele te exalta, Ele te leva às alturas. Amém? É o poder de Deus. Deus sempre quis sua glória, mostrar sua glória para o povo. Moisés, no Monte Horebe, irmão, Moisés, Êxodo 3:1, lá, ele estava pastoreando as ovelhas de Jetro, ali, e ali ele olha a sarça pegando fogo. É Deus querendo mostrar a glória de Deus. Ele para Moisés. Deus querendo mostrar a glória dele para você. Você precisa se abrir. E não deixa, irmão. Não perca a glória do Senhor na sua vida. Ó, aos discípulos, lá no monte, Mateus 17:1, quando Jesus vai ali, e ali há uma transfiguração, né? Foi transfigurado ali, não é isso? Aí ali, ó, aonde Pedro começou a vacilar, é quando Pedro olha para Jesus, vê a glória de Deus brilhando no rosto de Jesus, que o rosto de Jesus brilhava como o sol. Aí Pedro vai e fala assim, aí aparece lá, na Bíblia diz, Moisés, Elias, e Jesus que estava aqui. Aí Pedro, como sempre, sanguíneo, né? Ele gosta de tomar frente de tudo. E falou: não, vamos fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e uma tenda para Jesus. E Deus falou lá do céu para ele, mostrando Jesus. Esse é meu filho amado, a ele eu vi. Então Pedro ele não está uma idolatria dele naquele momento ali. Se Deus não fala com Pedro, brincar com ele fazer isso mesmo. Então nós temos que ficar aqui. Tem muita coisa. Tem muitas coisas na nossa vida que, se a gente não ficar esperto, o inimigo ele coloca na nossa mente um ídolo dentro da nossa casa, onde nós colocamos em primeiro lugar e depois colocamos o reino de Deus em segundo. Pedro queria fazer 3 tendas. Com certeza 2 eram idolatria. Ele, na verdade, ele queria que adorasse Moisés, Elias e Jesus. Mas Deus falou: esse é meu filho amado, a ele eu vi. Ou seja, aqueles 2 lá, esquece aqueles 2. Esquece os outros. Lembra de Jesus. É Jesus que é o seu protetor. É Jesus que é o seu guia. E é Ele que te salva. E é Ele que te leva para o céu. Amém? Glória a Deus. Então, Isaías, Êxodo 19, o capítulo dele não vai dar para ler, mas o povo de Israel queria também ver Deus falando. Só que aí Moisés juntou o povo lá no monte, aí quando Deus começou a trovejar ali, sair relâmpago, o povo ficou com medo, não estava preparado para ouvir ali a voz de Deus. Então Deus quer sempre mostrar a glória de Deus para nós. E nós precisamos entender. E o que nós temos que fazer? Buscar o Senhor e ser santo. Amém? O que fazer para ver a glória de Deus? Aqui é o seguinte: para ver a glória de Deus, tem que buscar santidade. O santuário deve ser para ver a glória de Deus. Sede santo, porque eu sou santo. A Bíblia fala dessa forma. E Ele quer mostrar a glória de Deus para você. Mas eu preciso buscar a santidade ao Senhor. Desde o princípio da criação, Deus exige a santidade do ser humano. Deus exige que o homem ande exclusivamente para Ele, adorando o nome dele,
buscando afastar do pecado. Aconteceu com Adão uma coisa, por isso hoje nós pagamos o preço, porque ele desobedeceu a Deus. E hoje nós pagamos o preço do pecado, mas nós não vamos pôr a culpa dele, não. Eu posso ser diferente hoje. Amém. A culpa não é de Adão, a culpa é nossa hoje. A responsabilidade é pessoal. Ezequiel 18 diz que a responsabilidade é pessoal. Eu não vou conseguir levar você salvo. É você que tem que batalhar pela sua salvação, para que você receba essa bênção da salvação. Aleluia. E a glória de Deus não se aparte da sua vida. É você que tem que buscar. É espiritual, é particular isso aí. Esse tempo onde vive o Espírito Santo tem que estar sempre limpo, sempre santificado. É a boca, é os olhos, é os pés, é as mãos. Tem que ser santificado. Nós precisamos buscar isso de Deus, para que a glória de Deus esteja sobre mim. 2. Devemos adorar na sua grandeza. Irmãos, a gente às vezes começa a cantar, tem umas épocas. Você começa a louvar a Deus, parece que os louvores parecem que não estão fazendo nada. Parece que seu corpo, a sua mente, parece que não está funcionando. Você começa a cantar, dá aquele desânimo, parece que dá aquele desânimo e você quer parar. O que está acontecendo? Tem que orar, tem que repreender. Porque quem que não quer ver a glória de Deus na sua vida? Seu inimigo. E às vezes o seu inimigo também é seu próprio corpo. É você mesmo. E ainda influenciado pelo inimigo espiritual do diabo. Então nós temos que abrir o olho contra os nossos inimigos. Então, devemos adorá-lo na sua grandeza. Deus é grande, é poderoso. Deus é grande, mas você tem Ele como um Pai amoroso. Deus, se você pedir pão, Ele vai te dar o pão. Se você pedir, o que você pedir a Deus, Ele vai te dar. Se Ele não vai te dar uma pedra, Ele não vai te dar. Deus é Pai. Então nós temos que adorá-lo, porque Ele merece toda a honra, toda a glória. Tem um rei na Bíblia que deixou de adorar a Deus, morreu e foi comido de beijo. Né? Deixou de dar glória a Deus, morreu e foi comido de beijo. Foi no Faraó, né? Então nós temos que dar glória a Deus. Amém? 3. Temos que clamar pela sua glória. Olha, a Bíblia manda a gente clamar, buscar, chorar no presença dele. E o que nós fazemos hoje? Quantos dias de oração nós temos na igreja? Nós temos aí na quarta-feira o jejum, não é isso? Que nós jejuamos. E muitas vezes nós jejuamos aí até 10 horas e já está cansado. É só falar que vai jejuar, o corpo parece que fala, não, estou com uma fome danada. Uma fome. Amolece. Aí quando fala para orar, irmãos, nós precisamos ficar lembrando uns aos outros da oração de quinta-feira. Nós temos a oração na quinta-feira. E muitos de nós esquecem. Muitos de nós esquecem. Não estou dizendo que você não tem que lembrar de todos, mas nós temos essa obrigação de estar lembrando dessa oração. Precisamos orar sim todos os dias. E nós precisamos aumentar o tempo de oração na igreja. Nós temos a vigília, que é a terceira da ceia, nós oramos nesse mês passado. Porque deu, hoje é primeiro, né? Deu, mês passado orou, agora não deu certo, mas esse mês agora, no final, já vai dar certo para orar. Vai dar certo a vigília. Nós não podemos esperar a vigília, cada um tem que fazer seu devocional em casa, adorando o nome do Senhor, orando, buscando a presença dele. Né?
Então a maneira de você ver a glória de Deus na sua vida é buscando a Deus, buscando a presença dele. Temos que perseverar. Às vezes nós clamamos a Deus por uma bênção, aí eu oro, a bênção nunca chega. Só que, irmãos, nós temos que perseverar. Deus não manda você parar. Quem mandou vocês parar? Quem mandou parar? Irmãos, há promessas na Bíblia que se cumprem depois de 25 anos. Há promessas que Deus faz, e se Deus faz uma promessa na sua vida, que vai te abençoar enquanto você for vivo, vai acontecer, pode aguardar. Se é Deus que falou, vai acontecer. Glória a Deus. Por que você vai herdar uma promessa que você era para receber em vida depois que você morrer? Davi falou assim: olha, os mortos não louvam a Deus. Depois da morte é outra história. Então você deve louvar a Deus agora. Busca a Deus agora. E receba as promessas do Senhor. Persevere na busca. Mesmo que demore. Mas se Deus falou, vai acontecer. A gente tem que entender que existem muitas promessas através de profecias que às vezes não é Deus que está falando. E é por isso que temos que entender a palavra do Senhor. Aguardar conforme as instruções da palavra de Deus. Então devemos perseverar na busca pelas bênçãos que nós necessitamos. Não adianta eu orar um pouquinho e depois desistir. Talvez você já está com um piozinho para pegar a sua bênção e você desiste. Aí você tem que começar lá do zero de novo. Começar de novo. Existe. Muitas pessoas querem sim. Deus está para abençoar ela volta lá para o zero. Vai de novo. Aí quando Deus vai para entregar a bênção, ela volta lá para o zero. Vai lá para o zero. E aí ela fica, agora vai. Volta lá para o zero de novo. Não tem consciência para esperar em Deus. Buscar Deus não acreditando. Às vezes acredita momentaneamente, mas de repente é igual a bolinha de água, de sabão, que você sopra assim, e ela vai desaparecendo no mar. Gente, permaneça, persevera. Persevera na oração, na busca, porque Deus vai te dar, e a glória de Deus é com você. Hoje nós vivemos na graça do Senhor. Hoje nós temos a liberdade de falar com Deus em qualquer lugar que eu estiver. Lá para eles, eram restritos, era o sacerdote que falava com Deus para eles. Mas hoje nós podemos chegar direto, porque o véu, Jesus rasgou ele, de alto a baixo. Então eu posso falar com o Senhor a todo momento, a todo instante. E outra, essa graça que Deus nos dá essa liberdade de nós tomarmos posse como co-herdeiros da promessa de Abraão. Imagina se Deus não tivesse dado essa oportunidade para nós. Imagina se Deus fizesse só a nação de Israel, ele fazia assim, e as outras nações seriam fulminadas. Mas Deus é amor, é misericórdia. Tanto o povo de Israel pecou, se distanciou da presença de Deus, mas Deus ainda mantém a sua aliança com eles. Está lá, a aliança firmada. Deus não quer aliança. Se você tem uma aliança com Deus, Ele vai continuar. Mas você precisa se posicionar. Você não pode deixar a glória de Deus afastar da sua casa, da sua vida. Continue na presença do Senhor. Não se afaste. Amém? Glória a Deus. Não deixe que o pecado afasta a
glória de Deus na sua vida. Mas se acontecer, como diz João, filhinhos, eu vos escrevo, porque sois fracos. Mas se alguém de vós pecar, lembra que tem um advogado que está à destra de Deus e ele intercede por vós. Quando você confessa os seus pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar. Hoje nós temos essa liberdade de nos arrependermos dos nossos erros. Lá, eles poderiam até arrepender, mas a lei tinha que ser cumprida. Tem que ser cumprido. Eles teriam que ser mortos. Hoje não. Hoje Deus te absolve a lei do pecado. Jesus veio para te salvar e buscar, te levar para o céu, para tomar posse na terra celestial. Amém? Glória a Deus. Bom, hoje é dia da gente participar, né, da ceia. E a ceia é algo que foi sacramentado por Cristo. Quando ele chama os discípulos ali, reúne e manda preparar ali a mesa, né? A ceia a gente não passa para qualquer pessoa, só para quem são batizados, que são membros, pode ser de qualquer igreja evangélica, mas que seja membros, esteja assíduo com a igreja dos cultos, né? Seja fiel ali. Né? A ceia já fala, a ceia do Senhor. Então a ceia não é minha. A ceia não é de denominação nenhuma, a ceia é do Senhor. Todos podem participar da ceia, menos aqueles que não são batizados. Os que não são batizados têm que aguardar para ser batizados. Por que a gente fala assim? É aquilo que está escrito também, né? Porque se a gente tomar ceia de qualquer maneira, a gente toma para o juízo, toma para a nossa própria condenação. Então, fala também que nós temos que examinar a nós mesmos. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, bebendo do cálice. Ou seja, você vai analisar. Se você tiver condições de tomar pão, se você não tiver, peça perdão para Deus, quiser professor, se você cometeu erro, ou se estiver faltando perdão, libera perdão, mas participe, porque Deus é fiel para te perdoar. Nós vivemos hoje na graça, e a misericórdia do Senhor é a causa da gente ser consumido. Então, peça perdão para o Senhor, peça perdão para quem você ofendeu, ou se você não ofendeu, foi ofendido, libera perdão, para que Deus possa estar abençoando a sua vida e você não participe indignamente. Amém? Então, nós vamos estar adorando o nome do Senhor. Enquanto isso, você vai estar fazendo aí a sua oração a Deus. Depois nós vamos estar ministrando a ceia para você. Amém? Glória a Jesus. Pode orar, pode falar com Deus. Se você necessitar de você com Deus. Porque Deus, Ele vai te perdoar. A palavra dele fala. Ele existe um advogado que está à destra de Deus. Nem ele vai te lançar fora se você se arrepender. Quem somos nós para lançar você fora? É você e Deus. Glória a Deus, aleluia. Se és como com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revela. A cor desse nome o nome de Jesus, meu Deus. A cor desse nome maior que tudo a cor desse nome nome de Jesus.
veio pra nos resgatar. O maior de Deus nada vai nos separar. Oh, maravilhoso é, oh, maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, maravilhoso é, o maior de tudo Ele é. Oh, maravilhoso é o nome de Ó Deus, venha alcançar, meu Pai querido, perdoando os seus pecados, as suas falhas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos, Pai querido, que o Senhor deixou, ó Deus, essa abertura para chegar diante do Senhor, Pai, consertar com o Senhor e consertar aqui na terra, os nossos irmãos. Meu Deus, o Senhor possa estar abençoando essa vida. Ó Deus, que muitas vezes tem sofrido com a falta de perdão. Ó Deus, que vem conquistar, ó Deus, mais frustrado, ó Deus. O Senhor vem com o teu espírito, ó Pai, trabalhar ali e arrancar essas costas, ó Deus, querido, a glória que o Senhor sabe, meu Deus, esteja abençoando a sua rede, a amada de Jesus, abençoado, Deus, as pessoas que se sorteiam, Pai, guarda para essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Venha nos chamar para a sua vida, colocar em nome do Senhor Jesus. Deus, essa pessoa, para que elas possam trabalhar os inimigos, receber casa do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos. O Senhor tem sido, Pai querido, maravilhoso, e tem cuidado de nós. Obrigado a Deus por tudo, Senhor. Aleluia. Amém? Hoje, eu convido aqui a diaconisa irmã Geralda e também a nossa irmã pastora Dorcas para nos ajudar a distribuir o pão e o cálice. Glória a Deus. Então você que vai tomar, fica na posição, tá? As irmãs vão estar distribuindo, o louvor vai estar cantando, glória a Deus. Aleluia.
em prol da tua igreja, em prol do teu povo, ó Pai, para que neste dia pudesse, Senhor, estar nesta unidade santa, podendo, Senhor, comungar, Senhor, uns com os outros e com o Senhor, Pai, podendo apresentar, Senhor, meu Deus, este momento de comunhão diante da tua face, para estar, Senhor, em honra e glória, Senhor, na tua presença, podendo apresentar louvor, Senhor, este louvor, meu Deus, espiritual, este louvor santo, este louvor, Senhor, em comunhão com o Senhor nesta noite, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, contempla agora, Senhor, cada um dos teus filhos, ó Pai, que esteja santificando, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória e honra do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós te oramos, Pai. Aleluia. Amém. Irmãos, nós vamos nos sagrar o pão. Glória a Deus. Levem para o céu, vamos orar. Deus, nós apresentamos aqui, ó Pai, esse pão. Ó Deus, esse pão foi feito, ó Pai, com carinho, que representa, Pai querido, aqui Este símbolo, Pai, um pedaço, Pai, da sua carne, que foi, ó Pai, dilacerado ali naquela cruz do Calvário por causa do nosso pecado. Nós apresentamos aqui, ó Pai amado, e consagramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós santificamos, ó Pai, esse elemento aqui, ó Deus, para que seja santo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Senhor, também mostramos aqui esse caso depois de suco. Senhor, rejeita, ó Pai, querido, tudo e qualquer maldição sobre esse suco, que seja quebrado, que seja lançado fora. E agora, Senhor amado, que ele representa aqui o sangue do Senhor, que foi derramado ali naquela cruz e pagou, ó Pai, dos nossos pecados, para a nossa redenção. Deus, nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Amém? Semelhantemente, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Façam isso todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim. Amém? Então nós vamos estar participando do pão em nome do Senhor Jesus. Você pode comer. Glória a Deus. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Podemos tomar em nome do Senhor Jesus. Em seus momentos de agradecimento, glória a Deus. Deus sabe, leva-me além, sobre todas as alturas, pode ouça sua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é meu sangue. Mostra tua graça, tua bondade, E agradecemos a tua maravilhosa, o caminho para Deus.
sonhar chegar, somente pelo sangue. Nos dá os pecados, o que nos dá está no coração. O sangue, o sangue de brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Então não deixe, irmão, a glória de Deus se afastar de você. Quando vier as coisas negativas na sua vida, o inimigo começar a lançar, você declara: a sua palavra tem poder, que Jesus te deu. Hoje nós vivemos um tempo em que a nossa boca tem poder, em nome de Jesus. Então declara em nome de Jesus a sua vitória. Eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Não deixe o inimigo atrapalhar os seus sonhos. Não deixe o inimigo trazer derrota na sua vida. Deixe que a glória de Deus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos para os recados agora. Em glória a Deus. Amados, amanhã nós temos aí, não sei se a paz é graça, glória a Deus, aleluia, paz e graça a todos. Amanhã nós temos a nossa reunião dos obreiros, então todos os obreiros aqui, às 19h30, tá? A reunião para todos os obreiros. Quarta-feira nós temos nosso culto de libertação, às 17h, na verdade 19h30. Nosso jejum, nós estamos aí, o horário que vocês preferirem. E na quinta, a escala de oração, tá? Estamos fazendo essa escala de oração com o jejum que a gente faz na quarta-feira. Domingo que vem, nós vamos começar um relógio de oração. Nós precisamos que toda a igreja esteja com nós nesse relógio de oração. E eu preciso que vocês falem: eu quero orar tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. E a gente vai, eu vou colocando, quem quiser 4 horas da manhã, mas nós precisamos, né, fazer no domingo que vem esse relógio de oração, tá? É uma intimação, né, pastor? Vamos lá, tá? Para toda a igreja. Então, aí vocês me procuram aqui, mas eu quero orar tal hora, nós vamos começar isso, porque tem que começar desde manhã, tá? Até de noite, no domingo, né? E amados, dia 14 nós vamos ter aí o nosso jantar de casais. Vai ser dia 14, vai dar no sábado, dia 14? Então, nosso jantar especial com os namorados. Então, olha, os casados, os noivos, aí veio, a gente também é casado, mas é bonito também, né, gente? Então traga seu esposo, sua esposa para esse jantar especial, não paga nada.
às 18 horas, tá? Vamos começar às 18 horas. Vem um casal da Assembleia de Deus que vai estar ministrando a palavra do Senhor para nós. Então, é uma bênção, tá? Geralmente, quando os nossos ministros trazem os casais aí, que vêm ministrar, eles são uma bênção, né? Além dos nossos pastores, glória a Deus. Então, venham, amados, tá? Em nome de Jesus. E domingo, contamos com todos vocês no culto de adoração ao Senhor. E teremos surpresas da parte de Deus, hein? Se não vier, gente, eu vou contar para vocês vão ter. Glória a Deus. Deus abençoe. Nós vamos estar orando, encerrando esse culto em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai querido, estamos aqui entregando a Ti esse culto de devoção. O Senhor coloca aí no Teu memorial, para glória a Teu nome. Pai, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha dirigir esta igreja, o povo que está aqui, para a sua casa, protegido pelo Teu sangue. E nós eles de todo mal, em nome de Jesus. Glória a Deus, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com esta igreja aqui presente, com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, em nome de Jesus. Que haja paz, amor, fidelidade e compreensão na vida de todos. Amém. Glória a Deus. Nós encerramos em nome de Jesus.